Glória a Deus. Meus amados, cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. Aproveitar que tem alguns irmãos de pé, vou ler um texto da Bíblia rapidinho. Aí depois os irmãos podem assentar. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus. Já falamos em outra oportunidade sobre esse tema aqui, mas eu quero retornar, falar novamente sobre ele. Glória a Deus. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Pedimos aí uma confirmação de Deus. O Sérgio leu em Tessalonicenses, capítulo 5. Creio que foi a confirmação de Deus para esta palavra. Diz o texto: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brados entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, os irmãos devem estar percebendo aí, né? Com certeza a ausência do pastor, né? O pastor Arnaldo, ele foi a Uberlândia, mas daqui a pouco ele está por aí, né? Está de volta e foi ali cumprir uma agenda. Glória a Deus. E já vi os irmãos orando, continue orando, acompanhe ele nas vossas orações, né? O nosso pastor, o pastor da igreja, precisamos estar sempre orando pelo servo de Deus, o anjo da igreja, tá certo? A caravana aí, meus irmãos foram até Uberlândia e ele acompanhou esses irmãos também ali, tá certo? Glória a Deus. E depois vamos orar para que Deus abençoe o retorno deles também, assim como os levou na paz. Glória a Deus. Meus amados, nós gostaria de falar nessa noite sobre a conduta do apóstolo Paulo em falar, em pregar o Evangelho, em falar do amor de Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos essas pérolas que o apóstolo Paulo deixa registrado aqui nesse texto. Glória a Jesus. Mas primeiro quero também agradecer à igreja por estar aqui nesta noite. Quero agradecer para os irmãos estar aqui para nos ouvir, ou ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Aleluia. Quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós, o trabalho na Jardinésia. Deus continue vos abençoando e fazendo as bênçãos do céu ser derramadas sobre a sua vida e a sua casa também. Glória a Deus. Meus amados, temos observado muitas coisas durante esse tempo. Principalmente eu
gosto de ficar quieto no meu canto, mas eu sou um pouco observador das coisas, observo muito as coisas. E uma das coisas que a gente preza para observar é a questão no meio cristão, porque se eu sou cristão eu preciso me envolver, né? Envolver a ponto de observar as coisas dentro do contexto cristão. Por quê? Porque o contexto cristão, ou ser cristão, não é simplesmente você falar que é cristão, ou alguém que prega a palavra, que anuncia o evangelho, que é um obreiro, que é um pastor, que é um crente. Não é simplesmente falar que é crente, dizer que é cristão. Precisa ter algo mais. E esse algo mais, muitas das vezes, é o que nós, ou que a maioria, uma boa parte, né? Não vou dizer da igreja aqui, porque sei que a igreja aqui é muito bem ensinada. Eu tenho essa convicção e falo com muita certeza no meu coração, certo? Mas em meio ao mundo cristão, às vezes há muito que se fala, mas pouco que se vive, né? A vida cristã não é simplesmente falar, é viver, é ação, é prática. Jesus disse que eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo os seus sentimentos. É isso? Segundo o que falou. Também, mas segundo as obras. As obras. Louvado o nome do Senhor. O mundo odier, no mundo que nós estamos inseridos nele, no contexto natural, nós estamos no mundo físico, ele de todas as formas apregou um sistema e quer de todas as formas moldar as pessoas. Mas nós que somos cristãos, que somos igreja, a igreja é os chamados de dentro para fora, é aqueles que foram tirados de dentro deste mundo, né, desse sistema que aborrece a Deus, para fora dele, para seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo. Isso na verdade é ser igreja, né? Igreja é o conjunto dos salvos em Cristo Jesus que formam a igreja. Nós somos, em particular, membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos membros em particular. Cada um de nós é um membro deste corpo, faz parte deste corpo que é a igreja de Jesus Cristo, que engloba todos os salvos de todos os tempos. Esta é a igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, observando nesse contexto cristão, observamos que existe muito que se fala e pouco que se vive. Tem algumas coisas que eu vejo, olho na internet, eu também gosto de ver, eu vejo muitas coisas na internet no sentido de observar, de ver, para observar o que está acontecendo no mundo. Para quê? Para justamente você pautar, ler a Bíblia, observar para onde as coisas estão indo, e a gente também fazer o quê? Fazer uma análise da nossa vida, fazer uma análise do nosso contexto cristão, como é que estamos vivendo nesse contexto cristão, porque a ideia é que as pessoas ser levado pela onda. Não, a onda agora é para cá, todo mundo para cá. De repente aquele negócio parece que acaba. Não, a onda agora é para cá. O negócio agora é assim, é esse estilo. De repente aquilo acaba. Não, agora o estilo é outro. E observamos que há cristãos que não se molda a esse vai e vem, a esse negócio de se mover para um lado e para outro. Há pessoas que têm uma caminhada reta. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, no texto que nós vemos aqui, que nós lemos, Paulo demonstra a sua integridade, a sua forma, a sua conduta em pregar o evangelho, em ensinar o evangelho. Paulo não estava brincando ali de ser um mero apóstolo,
ou simplesmente ser alguém com um vulto, como muitos queriam, principalmente, nós vamos ver os judaizantes, né? Os gnósticos, que logo por ali começaram, né, a justamente tentar minar a pregação verdadeira do Evangelho, e com a conduta de seus discípulos, de seus adeptos, levar pessoas para não ter uma preocupação com a vida cristã, a ponto de observar tanto a questão da sua mente, seus pensamentos, as suas vontades, tudo, e conforme também a conduta. Nesta noite a leitura oficial foi lida em que texto? Capítulo 5. E lá no versículo 23, é um versículo que chama muito a atenção. Paulo vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em algumas coisas, em tudo, e todo o vosso espírito, alma e sejam o quê? Plenamente, completamente, envolventemente preservados ou conservados, o quê? Irrepreensível. Quem tem outra tradução aí? O que é outra tradução aí? Irrepreensível aí. Livres de toda mancha, de toda mácula. Para quê? Para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã tem um propósito. Ser cristão precisa ter propósito. Eu não posso ser cristão simplesmente, você é o que? Eu sou crente, estou indo na igreja, estou indo, eu vou tendo buscar a minha bênção. Porque o mundo cristão, especialmente o mundo gospel que se fala por aí, tem levado as pessoas a viver um cristianismo descompromissado, que Deus, terceirizando para Deus aquilo que nós temos que fazer. Por exemplo, as pessoas: Senhor, muda a minha vida, Senhor. Tem coisa que é Deus que muda, mas tem coisa que é você que tem que mudar. Deus não vai vir aqui fazer você parar de mentir. É você que tem que se conscientizar que você não pode mentir. Senhor, faz um milagre. Aí canta o hino, né? Faz um milagre em mim, entra na minha casa, na minha vida, faz um milagre em mim. Deus querendo entrar, Deus querendo fazer, mandando fazer, e você não faz. As pessoas querem terceirizar para Deus aquilo que elas têm que fazer. Por quê? Porque fazer as coisas dá trabalho. Porque o texto vai dizer, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, se não me falha a memória, o 3, ele vai dizer assim, que nós devemos tornar-nos recomendáveis. É eu que tenho que me tornar alguém recomendável, alguém que alguém possa olhar e dizer: ele é crente, verdadeiramente ela serve a Deus. Olha, se algum dia eu for ser crente, eu quero ser que nem fulano, eu quero ser que nem a minha vizinha, porque aquela mulher, ela é diferente. O mundo não está precisando de pregadores famosos, porque tem, e muito. O mundo não está precisando de cantores com técnicas vocais, com técnicas de melodia, de arranjo, instrumentista e tanta coisa mais, porque tem de sobra. Tem de sobra. O mundo não está precisando de técnicas para se montar estratégias e mais estratégias, porque existem muitas. Sabe o que o mundo está precisando? De pessoas
que estejam andando com Jesus. Pessoas que estejam seguindo os passos de Jesus. Por que muitos querem terceirizar a sua vida espiritual? Por quê? Porque ele não quer confrontar ele mesmo. Porque ser cristão, eu preciso me confrontar. Porque apontar é fácil. Profeta Isaías, capítulo 1 ao capítulo 5. Ai daqueles que... Sou profeta, amigo do rei, parente do rei, tranquilo, uma vida excelente. Ai daqueles que levantam pela madrugada, se embriagam. Ele via aqueles que se embriagavam, ele estava olhando, observando. Ai deles, ai daqueles, aí vai falando, aqueles que mentem, que aí vai ele falando, ai daquele. Ele viu muita gente. Mas de tanto ai e tanto profeta olharam, eles, um dia, capítulo 6, ele vai dizer que o rei Uzias morreu. Parece que Isaías ficou meio desestabilizado. Alguma coisa mudou para o profeta Isaías. E ele ficou desestabilizado. De repente, não sei se o profeta Isaías dá-nos a ideia, a impressão de que parece que Isaías, parece que ele vai orar, ele vai buscar a Deus, parece que ele vai, Jesus, vai falar com o Pai. Parece que de uma forma diferente, porque as coisas parecem que não ficou boa para o lado dele. E me parece pelo texto que Isaías vê o quê? Ele vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, quem é que ele vê? Quem que ele vê? Ele vê Deus assentado no alto, subindo no trono e tal. Mas de repente, quando ele vê tudo, ele não vê o bêbado, ele não vê aqueles que, ele está vendo quem agora? Ele está vendo ele. A vida do profeta Isaías, antes do capítulo 6 era uma. Depois do capítulo 6, a vida de Isaías era outra. Foi outra. A questão é que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e vá andando por aí. Vá andando do jeito que quer. E me siga. Seguir, eu já expliquei aqui, seguir é você estar andando na mesma direção, nos mesmos passos, seguindo as mesmas ideias, copiando o mesmo modelo. Então é você que vai se esforçar para fazer. Tem coisas, eu já disse para os irmãos, que é Deus que vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Deus faz se eu estou na posição certa, se eu estou no tempo certo. Deus vai fazer. Mas aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Deus não vai enviar anjo, não vai enviar arcanjo, não vai enviar anjo nenhum, e nem vai enviar alguém para fazer no meu lugar. Aquilo que eu tenho que fazer é eu que tenho que fazer. Quem tem que parar de fazer as coisas erradas sou eu. Quem tem que decidir pelo caminho certo sou eu. Quem decide não fazer o negócio errado sou eu. É aí que está a questão. Porque eu dizer sou cristão, sou obreiro, sou presbítero da igreja, sou pastor da igreja, eu sou o obreiro, visto um terno, maravilha, muito bom. Mas a questão é ser. Porque ter, muita gente tem. A questão é ser. O apóstolo Paulo vai falar nesses textos aqui
1 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai mostrar a conduta dele entre os tessalonicenses, porque a conduta de Paulo entre os tessalonicenses, ela é a mesma em toda a sua conduta, a sua vida. Louvado o nome do Senhor. Versículo de número 3: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Olha só, por que Paulo está dizendo isso aqui? Paulo está escrevendo aos irmãos de Tessalônica, né? A igreja, né, na Grécia. Tessalônica era uma das principais cidades da Grécia. E Paulo pregou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo instituiu ali uma igreja, e a igreja de Tessalônica tornou-se uma igreja abençoada, uma igreja próspera. Louvado o nome do Senhor. Mas Paulo vai fazer questão de mostrar aqui, por que Paulo está dizendo que a nossa exortação entre vocês não foi com engano. Paulo aqui está contrastando aqui o sistema dos falsos cristãos, dos falsos pregadores que aproveitavam das ocasiões, porque Paulo pregava e ele ia para outra cidade, e chegavam os falsos e despregavam o que Paulo pregava. Existia uma turma que perseguia, ou que parece que eles sabiam da agenda de Paulo, aonde Paulo passava eles iam atrás, para desfazer. Essa é, na verdade, a comitiva de Satanás, a comitiva do diabo, que usa pessoas que aproveitam do evangelho para si, aproveitam do evangelho ou tiram proveito do evangelho para si, para as suas vidas, no sentido de querer se sobressair, de querer usufruir do evangelho para si. Louvado o nome do Senhor. E nós precisamos prestar atenção nessas coisas, porque infelizmente hoje em dia, por exemplo, a pessoa aparece vultos por aí da noite para o dia na internet e diz umas palavras de efeito, e muitas pessoas, que coisa, vou compartilhar. E compartilha, mas você não sabe qual foi o sentimento que aquela pessoa teve para fazer aquilo. O sentimento de repente não foi um sentimento verdadeiro, o sentimento foi muito além do que você pode imaginar. Qual foi a intenção? Tem pessoas na internet que, como diz o ditado, não tirou nem as fraldas, aí está aí na internet querendo dar lição de moral, querendo determinar padrão de cristianismo. Aí estou vendo muitos aí, de repente faz assim, de repente, por quê? Porque está errado. Aí a questão que muitos embalam na mesma onda, e de repente o que acontece? Se frustra. Achei que fulano de tal Paulo está dizendo aqui, porque a nossa exortação, que é exortação aqui? Exortação aqui é pregação, ensino, palavra, tudo que se refere ao contexto das doutrinas fundamentais, aonde Paulo ministrava, e o que ministrava o evangelho da salvação, o ensino doutrinário, tudo que diz respeito à palavra de Deus está aqui, porque a nossa exortação, a nossa pregação, a nossa palavra não foi com engano. O que é engano? Nós sabemos de uma forma bem simples, sabemos o que é engano, não é? O que é enganar? E apresentar uma coisa que não é, não é? Não é verdade?
Segundo o dicionário, eu gosto do dicionário porque eu vou no dicionário porque ele fala, mas essa palavra aí foi da teologia, foi teólogos que falaram. Não, eu vou no dicionário secular, dicionário aí da escola, Aurélio, Globo, sei lá. Você vai no dicionário. O que é engano? Engano é artifício empregado para induzir alguém ao erro. Artimanha, artifício, uma engenhoca que alguém usa para justamente levar outro ao erro. Por quê? Porque ele também está no erro. Aí ele estando no erro, não tem como ele levar outro à verdade, ele vai levar outro para o erro. Paulo está dizendo aqui, a nossa exortação, a nossa palavra para vocês, não foi com engano. Eu não usei nenhuma artimanha, nenhum artifício para enganar ninguém. O que eu digo para vocês é o que recebi do Senhor, como ele disse em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, é o que eu também vos ensinei. Agora muitas pessoas fazem o quê? Irmão, isso aqui é o seguinte, a Bíblia está precisando de uma nova interpretação. A interpretação aqui é o seguinte, é porque isso e mais aquilo, não é desse jeito não, é isso e mais aquilo. Mas justamente por quê? Porque ele tem uma ideia errada, porque ele está vivendo no erro, e ele quer usar uma artimanha da palavra para induzir mais alguém a errar. E esse tipo de conduta, ela é maligna, ela é diabólica, e os crentes precisam estar atentos a essas coisas. Vocês precisam ler Bíblia, ler, buscar conhecimento, meditar na palavra. Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Irmãos, o cristão precisa ter prazer, ele tem que estar trabalhando, de repente ele tem que estar ligado, de repente ele lembra de um versículo, o Espírito Santo traz um versículo à sua mente, e ele fica ali remoendo aquele versículo. A vontade e o desejo é chegar em casa, pegar a Bíblia, folhear a Bíblia e ler aquele texto e meditar. Senhor, o que o Senhor quer dizer com esta palavra, Senhor? Senhor, abre a minha mente, Senhor. Louvado o nome de Jesus. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, eu não usei nenhuma palavra, nenhum meio para enganar ninguém, porque quem engana é porque trabalha para o enganador. E tem muita gente por aí enganando. Tem muita gente enganando, irmãos. É tanta coisa por aí em nome de Deus. É tanta coisa por aí em nome de pentecostalismo. É muita coisa por aí em nome de doutrina, em nome de palavra de Deus. Fala, mas não vive. Os irmãos já prestaram atenção nos hinos que vocês cantam? Vocês pararam já para prestar atenção nas letras dos hinos que nós cantamos? Prestaram atenção? Uma boa parte não presta atenção no que canta. Aí cantam os hinos com muita técnica, né, e com um viés daquele momento ali mas de repente a vida não condiz com o que canta. É hipocrisia. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aí Jesus manda ele e diz: Senhor, eu não vou não, porque mas você não está cantando que ia?
espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oblação de amor. Olha aí o que está escrito nesse hino. Espírito, alma e corpo, oferta ao Senhor. Mas a oferta, ela é de qualquer jeito? Ah, não, Deus me conhece, Deus sabe. Aí vai levando. Aí chega para oferecer a Deus aquilo que... Ah, Senhor, eu trouxe essa coisa aqui, só aceita aí. Mas sabe o que tem que fazer. Deixa eu dizer aqui, ninguém é inocentezinho que não sabe o que tem que fazer. Ninguém é tão ingênuo que não sabe. Ah, não sei, pastor. Sabe. Sabe o que é pecado. Sabe o que Deus não se agrada. Sabe. Aí oferta ao Senhor espírito, alma e corpo. Aí pega o corpo e taca um monte de tranheira que Deus não se agrada. Aí está ofertando para o Senhor. Aí você olha para onde? Lá para Ezequiel, Jeremias, o povo de Judá. O povo de Judá ia para o templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. E o povo chorava, e o povo oferecia sacrifício, o povo derramava lágrima, e o povo oferecia, e fumaça subia, e cordeiro, né, e carneiro, e holocausto e oferta. Templo do Senhor. Oh Deus, e Deus, e Deus. Aí ia para casa, fazia o quê? Pecar. A igreja, o templo, eles já achavam que o templo era o quê? Era simplesmente para se purificar. Foi indo, até que Deus teve que destruir o templo. As lições do final do ano passado falou sobre isso, na escola bíblica. Louvado o nome do Senhor. Nós precisamos deixar um pouco da emoção. A emoção é necessário? É claro que é. Não existe vida normal sem emoção. A emoção faz parte, porque nós temos a nossa emoção, nós temos alma. A emoção está na alma. A volição, a vontade na alma. Faz parte. Mas não podemos deixar a emoção dominar a razão. Louvado o nome do Senhor. A emoção, ela não observa detalhes. A emoção passa por cima de muitas coisas. Mas a razão, ela vai nos detalhes. E a questão da vida cristã é os detalhes. Detalhe. Deixa eu dizer para você aqui. Um grande navio, ele é sustentado por pequenos parafusos que tem que ser muito bem elaborado na medida certa, com a têmpera certa do ferro, do aço para fazer. Eu li uma reportagem, não sei se é verídica, mas eu creio que sim, que foram analisar o Titanic. Por que um navio tão forte se rompeu com aquele iceberg? Investiga daqui, investiga dali. Descobriu-se que os parafusos que foram colocados na fuselagem, naquele navio, são partes que são agregadas, parafusadas, que vem com um revestimento, que era para ter colocado o parafuso tal, mas por causa da corrupção, alguém que foi contratado para fazer, usou o material de segunda linha, não usou certo.
Mas nós cremos que, na verdade, dizem por aí que o capitão disse que nem Deus afundava o Titanic, afrontou a Deus, né? Tem outras coisas também. Mas descobriu-se que era justamente a questão dos parafusos, que foram parafusos de segunda categoria, de segunda linha. Olha só a questão da corrupção. Observe que pequenos parafusos sustentam grandes construções, torres e mais. Então são pequenos detalhes da vida que nós temos que observar, que sustentam a vida cristã íntegra e correta diante de Deus. Nós queremos usar a ter-se as grandes coisas e esquecemos das pequenas. Aí tem um provérbio que diz assim: entre as grandes coisas que nós queremos fazer e as pequenas coisas que nós não queremos fazer, o perigo é que não façamos nada. Tem pessoa que a vida cristã está dessa maneira: ele quer as coisas grandes, não consegue. Deseja, lamenta e fala e peleja. Não é pecado você desejar coisas grandes. A Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas. Mas você desejar ser uma pessoa melhor, desejar, não é pecado de forma nenhuma. Mas a questão é que você não pode esquecer dos detalhes. Tem pessoa que quer chegar no último degrau da escada, mas ele não quer pôr o pé no primeiro, ele já quer pular lá. Não funciona. Paulo vai dizer: a nossa pregação não teve nenhum viés de engano. E o que se vê nos dias de hoje em muitos púlpitos é uma mensagem ou um ensino torcido com viés para enganar. A Bíblia está dizendo: isso não pode, é pecado. Ele diz: não tem problema não, porque isso, mas aquilo e tal e tal. Por quê? Porque ele está vivendo um engano e quer enganar mais alguém. E nós temos que ter cuidado. O engano é terrível. Tem pessoa que na vida cristã, eu vou falar aqui também da questão do engano, na vida da pessoa em si, tem pessoa que usa meios para enganar os outros. Crentes. Irmão, quantos você comprou? De um irmão. Rapaz, você comprou esse carrinho? Eu comprei esse fusquinha aqui, irmão. Tá. Mas tô vendendo, né? Quanto você comprou? Comprei 4 mil. Comprou 4 mil? Eu dei arrumadinho, tô vendendo. Tô vendendo por. Comprei por 5 mil, tô vendendo por 6 porque eu dei uma arrumadinha e tal. Tá bom. Não, você não quer comprar? Eu falei: não tem dinheiro não. Mas parcela aí. Eu falei: não gosto desse tanto de parcela não. Esse tanto de parcela é complicado. Aí passou-se o tempo. Aí parece que não vendeu. Irmão, me compra esse carro, tá? Rapaz, eu paguei 4 mil nesse carro, estou vendendo por 5. Mas peraí, tinha falado que tinha pagado 5, comprado por 5, ia vender por 6, ganhar só 1.000, porque tinha arrumado umas coisinhas. Agora ele comprou por 4. Peraí, o negócio está errado. Eu não quero não. Obrigado, Deus abençoe. Irmão, quanto vale a bicicleta? Irmão, é o seguinte, a bicicleta, ele sabe que vale 100. Ele diz: essa bicicleta, pai, ela vale 200 reais, mas eu estou vendendo lá por 150. Ele sabe que vale 100. Ele quer lucrar 50 nas costas do outro. Sabe o que é isso? Artifício para enganar. Porque a pessoa, às vezes, de repente ele está por fora do preço, não sabe? Aí eu ganho 50 em cima dele. Sabe o que é isso? Engano. Artifício para enganar o outro no negócio. E Deus está vendo tudo. É uma conduta que não é correta. Ou você é correto, ou você não é. Ou você é justo, ou você não é. Não importa o lugar, não importa a situação. Ou você é, ou você não é. Então a situação, a prática diária vai demonstrar quem somos.
Sou cristão, sirvo a Deus. Que bênção, que maravilha. Observa para ver. Irmão, peraí, mas vou fazer um financiamento aqui. Vai um financiamento. Quanto que é seu salário, irmão? Era 1.300, né? Mas para o financiamento sair, para dar um financiamento certinho, ganha 2.000. Eu sei que isso tem demais, irmão. Eu fui financiar uma casa que eu comprei aqui no Bairro Esperança. E o corretor: quanto você ganha? Eu disse: tanto. Não, eu vou colocar tanto aqui. Ele: não coloque não. Não, eu tenho que colocar, senão não passa. Eu falei: se não passar com tanto, eu não estou nem aí. Mas é tanto, eu ganho tanto. Se você colocar aí, eu não assino os papéis. O que tem de pessoas usando esses meios, esses artifícios, para tentar lucrar, porque dinheiro em cima de alguém. Deixa eu dizer para você: você está no mesmo lugar. Você está trabalhando para o enganador, você está trabalhando para o diabo. Esse dinheiro, ou essa situação que você vai sair bem diante dela, vai trazer um prejuízo para você enorme. Ai, pastor, olhe por mim, porque lá em casa o negócio está difícil. Tá, vai, investiga para ver. Vai achar rapidinho a causa do negócio. Passando no caixa ali no Lucas, eu comprei pão de queijo. Aí na hora de passar, a moça digitou pão normal. Pão de queijo, acho que é 30 e poucos o quilo. E o pão normal 9, não é? Bateu lá, eu vi pão francês. Eu falei: não, mas é pão de queijo. Não tem problema não, porque você lucra. Eu falei: não, senhora. Mas você vai pagar mais. Eu falei: não me interessa. Lá, cancelou. É pão de queijo que eu estou levando. Ela ficou assim, então eu falei: sabe por quê, moço? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu ensino lá na igreja que os membros lá da igreja têm que ser honestos, têm que ser corretos com a palavra. Aí de repente eu venho aqui e faço um trem errado. E outro detalhe, aí Deus está vendo tudo. Aí quer ter poder para expulsar demônio, quer ter poder para isso, quer mais aquilo, o que acontece? Que a vida cristã alinhada não consegue. Por quê? A Bíblia diz, Salmo 101: aquele que usa de engano não. Vamos ler Salmo 101, ver se é isso mesmo. Eu vou ler esse negócio, ver se é Salmo 101 mesmo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se alguém achar aí, já puder ir lendo. 101:7. Lê para nós aí. O que usa de engano, a tradução dele é o que lida com um engano, não permanecerá dentro da minha. E o que gosta da mentirinha, nunca permanecerá firme diante de mim. Olha a vida de alguém. Um dia está quase chegando no céu, no outro dia está quase no inferno. Um dia está tudo bem, de repente no outro dia está todo lascado. Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que quem usa de engano não permanecerá dentro da minha casa. Deixa eu te perguntar, a palavra de Deus, ela tem alguma mentira? Paulo disse
a minha pregação, o que eu preguei, o que eu ensinei diante de vocês, ou para vocês, não tem nenhum vestígio de engano, porque os falsos mestres usavam de engano, para quê? Para atrair as pessoas após si. Surgiu-se no meio da igreja um grupo chamado Nicolaitas, e segundo alguns teólogos, era discípulos de quem? De Nicolau. Quem foi Nicolau? Quem foi Nicolau? Atos capítulo 6. Nicolau foi um dos... Quem lê Bíblia aí, irmão? Um dos diáconos da igreja, dos 7 diáconos da igreja primitiva. Pode ler, Atos capítulo 6. Nicolau se desviou, arrumou um caminho paralelo, e lá no Apocalipse, capítulo 2, vai falar dele. A doutrina dos nicolaítas, que usava a questão, o engano e a mentira era com eles. Por quê? Porque ele usava a doutrina de Balaão e de Jezabel. Lançava coisas para os outros tropeçarem. Por quê? Porque ele estava na miséria, no engano, então ele tem que enganar outros. Porque aqueles que estão em Deus levam outros para Deus. Aquele que está verdadeiramente em Deus, ele conduz outros para verdadeiramente estar em Deus. E essa turma, irmão, esse negócio paralelo, isso vem de longe. O paralelo funciona desde o jardim do Éden. A mensagem paralela, a mensagem com viés de enganar, ela é satânica. Por quê? Deus disse para Adão: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem, mostrou para ele: dessa você não come nem toca nela. E Adão foi lá e disse para Eva: olha, Eva, é o seguinte, Deus disse, né, Deus me orientou e disse que não é para comer dessa árvore ali, tá? Nem tocar nela. Mas a serpente fez o quê? Pegou a palavra que Deus tinha dito e deu uma torcidinha nela. Deu um ajeitozinho. Para quê? Para ficar bem, para se encaixar bem em Eva. Não, mas isso se encaixou bem, porque o texto vai dizer, era uma árvore desejável para dar conhecimento. Por quê? Porque Eva queria. Então a mensagem de Deus era: não pode. Mas a mensagem que veio diz: olha, você pode. Você pode, por causa disso e disso. Deus disse que comer morreria. Ele diz: não, se você comer você vai ter sabedoria, você vai ser que nem Deus. Parece que o negócio é muito mais, leva muito mais, é muito mais bonito esse negócio. Você vai ser igual a Deus, você vai conhecer tudo, você vai ter inteligência, você vai ter conhecimento, você vai ser, você vai ser. E é exatamente o viés de muitas mensagens que se ouve hoje. O viés é enganar, é levar alguém para onde o camarada já está indo ou já está. A nossa exortação não foi com engano. Romanos 16, versículo 17, acha aí para nós. Romanos 16, 17. Primeira Pedro 2, 1 e 3. Põe os irmãos aí para nos ajudar aí. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. 1 Pedro 2, 1 a 3.
Eu vou ler. Quem achou Romanos aí? Lê, irmão Sérgio. Isso. Enganam os corações dos ingênuos. Porque o pretexto é enganar. Mas vai enganar quem? Quem às vezes não tem uma certa percepção das coisas. Então é levado. Daí nós precisamos buscar conhecimento e sabedoria. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Olha aqui que Pedro diz em 1 Pedro 2:1: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. Ele diz aqui que é para deixar. Tem gente que está agarrado com esse negócio. Tem gente que está com esse negócio que vai sendo um bichinho de estimação. Não consegue viver a vida sem enganar, sem trapacear no negócio. E aí está o perigo. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Mateus 7, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, pregamos a tua palavra. Sim, pregou, minha palavra, pregou mesmo. Expulsamos demônio, expulsou mesmo, mas no nome de quem? No meu nome. O meu nome expulsa mesmo. Pegou o quê? A minha palavra tem poder, claro. Fizemos maravilha, dons de maravilha, a pessoa foi curada, tanta coisa. Aí Jesus vai dizer assim: não conheço vocês não, apartai-vos de mim, malditos. Senhor, mas que negócio é esse? Olha o tanto de coisa que nós fizemos. Um detalhezinho: apartai-vos de mim, vós que não é pensar, praticava o pecado. É o enganozinho, a mentirazinha, é aquelas coisinhas, são as pequenas coisas que nós não detalhamos. Tem muita gente aí com muito poder, muita coisa aí, mas a vida, tem muitas coisas obscuras por aí escondidas, e às vezes até não. Muitos deles arrumam alguns versículos isolados, às vezes até para pautar a sua prática errada. Mas Paulo diz também que a nossa exortação não foi com engano, também não foi também com imundícia. Paulo está dizendo que a exortação, a pregação dele não foi com engano, não teve nenhum viés de engano, mas também não teve nenhum viés de imundícia. O que é imundícia? Olha aí, dicionário novamente: sujeira, impureza, imoralidade, vamos lá, palavras obscenas, a imundícia. A nossa exortação não foi com engano, não foi com imundícia. Paulo está dizendo: a minha conduta, eu estou pregando, eu estou vivendo. Que ninguém fale de mim mais do que ouve de mim e o que vê em mim. Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo.
Paulo está dizendo aqui: eu nunca usei nenhum artifício, nem nada que levasse a ensinar vocês nenhum pretexto de imoralidade. E se você for entrar no campo da questão da imoralidade e impureza, meu irmão, isso aqui abre um leque. Isso aqui, conduta, escuta isso aqui, questão da imundícia, está pautada na conduta moral, física e espiritual. Em todas essas áreas. Porque se está numa, transpassa para outra. Ou tem ou não tem. Questão de conduta moral. Vamos lá. Do corpo. Da essência. Impureza. Se você for ler impureza. Desejos sexuais ilícitos. Ou vida depravada no sentido de demonstrar o corpo, palavras ou sentimentos. Está tudo envolvido aqui. E o que se vê é o seguinte: é o envolvimento do mundo dentro da questão religiosa. E muitos, não, mas não tem problema não. Essa mistura não funciona, porque Deus diz, Jesus diz, eu não sou do mundo e do mundo não sou. O meu reino não é deste mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sujeira, impureza, imoralidade. Eu vou ler aqui algumas coisas para você. Impureza, o que é impureza? Qualidade ou estado de impuro, misturado, contaminado, sexual, impúdico, torpe, imundo, mácula ou mancha moral ou imoral. Eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Ah, que maravilha. Mas como é que é a tua conduta moral? O teu jeito de vestir desperta a sensualidade dos outros? Hã? Qual que é a intenção que você colocou tal roupa? Com que intenção? Porque Deus viu. Qual foi a intenção? Isso aqui, quando fala assim, olha para o lado das mulheres, né? Mas estou falando aqui, eu aperto o negócio do lado dos homens. Hã? Do lado dos homens. É umas modas esquisitas aí, de uns negócios, umas carças caindo lá embaixo assim, mostrando. Pelo amor de Jesus Cristo, um negócio desse. Umas calças, uns trem esquisitos, apertados, parece que vai explodir. Isso é o que? Isso é a questão da vaidade. Você tem a pessoa que quer apresentar, ele quer tirar proveito de alguma coisa. Vou dizer uma coisa para você, jovem, para você, irmã. Você tem que se guardar, se você é casado, para sua esposa. Você tem que mostrar para ela. Para o mundo você precisa cobrir. Qual que é a intenção sua? Deus está vendo. A minha conduta, a sua conduta precisa exaltar a Deus. Ah, meu, exaltar a Deus na igreja. E na rua onde você passa? E lá no bairro onde você mora? Impureza é qualidade de impuro, misturado. Não tem como você servir a Deus. Ah, pastor, Deus quer o coração. E o que é o coração para você? Esse órgão de carne que tem dentro de você?
Quer dizer então que Deus vai pegar as pessoas, rachar elas, arrancar o coração, jogar o resto no inferno e levar o coração para o céu. É? Ah, Deus que a alma. Mas a alma é quem? Quem é a alma? A sua alma é quem? É você. E nós lemos aqui esta noite que todo, não é uma parte, não é quase todo, não, todo o vosso espírito e, faz a divisão, e alma, e corpo, seja conservado, irrepreensível. E a tradução da irmã ali, como é que é, irmã Simone? Livre de mancha. Mancha aqui é mácula, mácula moral. Ah, Deus, eu vim te adorar, eu vim oferecer um sacrifício. Que tipo de sacrifício eu ia oferecer? Sabe o que é que você tem que fazer com o seu corpo, com a sua carne? Sacrifício nela. A carne precisa queimar no altar todo santo dia, porque o sacrifício tinha que queimar todos os dias. A carne nós temos que queimar ela todos os dias. Se você não queimar a carne no altar do sacrifício todo dia, ela vai se levantar e vai fazer proeza na sua vida, vai fazer você errar. Misturado. Ah, eu tenho um pouco de Deus, mas eu tenho um pouquinho, né? Ah, isso aqui Então você está praticando a impureza. Na tua vida tem impureza. E Paulo vai dizer que toda impureza seja tirada do meio de vós. Vai estar lá em Efésios. Efésios 5, 3 e 6. Gálatas 5,19 diz que a impureza é uma das obras da carne. E quem pratica tais coisas não entrará no reino de Deus. Está lá. Gálatas 5,19. As obras da carne. Irmão, nós precisamos cuidar mais desse negócio chamado corpo, chamado alma e chamado espírito, que é você. Paulo está dizendo, a nossa exortação não foi com imundícia, porque tem muitas por aí que estão cantando, que estão pregando, mas o viés é levando para esse negócio. A pessoa já fica observando o que é que o cantor fulano de tal vai aparecer para ele também fazer. Por quê? Porque ele é um ditador de moda. O cara quer ganhar. E tem uma turma que quer copiar. Copie Jesus. Copie o Espírito Santo. Copie Deus. Copie Paulo. Os profetas. A nossa exortação não foi com imundícia. Nunca usamos, Paulo está dizendo aqui, nunca usamos, porque ele vai dizer nos versículos seguintes, porque nós fomos aprovados de Deus para o Evangelho, e nós falamos de Deus como na presença de Deus. Agora a questão é que as pessoas estão fazendo e achando que Deus não está vendo. Paulo diz, eu estou fazendo as coisas e estou como se eu estivesse diante de Deus. Que tem pessoa aqui, o presbítero Arnaldo está aqui, né? Aqui, ô presbítero Arnaldo, você é um homem de Deus, beleza. Aí quando não está na presença dele, lá longe, que nada, rapaz, não está na presença, ou então por telefone fala o que quer, né? Mas junto com a pessoa, aí Paulo está dizendo, tem pessoa porque ele faz o que quer. Por exemplo, Paulo está dizendo aqui, porque ele está longe de Deus, ele está fazendo as coisas, a pessoa já está longe de Deus, não se preocupa com a questão de que Deus, aquele que vai julgar, aquele que tem na sua mão a recompensa, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ter, em se apresentar, em fazer um sucesso, fazer uma história, sei lá o quê. Tem muitos preocupados com isso. Ah, pastor, porque é a moda, todo mundo agora está andando por aqui. Mas a Bíblia aprova isso? Vamos observar nas entrelinhas das coisas.
Vamos buscar um conhecimento correto das coisas. Ah, não passa não, porque aqui está falando que isso aqui. Então procure entender as coisas. Não vai entendendo assim de qualquer jeito. Não, busque. Venha para a igreja no culto de terça-feira aprender. Venha no culto de escola bíblica aprender. E não é simplesmente ouvir. É ouvir e praticar. É ouvir e praticar. Você precisa ter vergonha, porque a palavra, quando a Bíblia fala que nós, o cristão, pastor, mas está falando é que as mulheres se vistam com pudor e modéstia. Você pode observar que está falando do mesmo modo. Por quê? Porque primeiro já falou para os homens. Você acha que o cajado de Deus, para chegar na vida das mulheres, ela já pegou os homens há muito tempo? Mas isso aqui, tudo que a Bíblia fala, isso, a mulher tem assim, você pode observar que já falou para o homem, do mesmo modo, da mesma maneira, do mesmo jeito. Que Deus tenha misericórdia. A nossa exortação também não foi com fraudulência. Olha a outra palavra. Está no texto aí, capítulo 2. Não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O que Paulo está dizendo? Eu não fraudei nada para dizer para vocês. Acontece que tem um monte de gente fraudando a palavra. O que é fraudar? O que é fraudulência? Ação de falsificação, fraude, astúcia, que cai também na mesma palavra, engano. Olha só, a nossa exortação não foi com fraudulência. Eu não fraudei nada. O que eu disse para vocês, Paulo chega a dizer aos irmãos de Gálatas: se alguém, ou nós, ou até um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além do que já vos temos falado, seja amaldiçoado. É maldito, não é de Deus, não aceite. Paulo está consciente do que ele está fazendo, ele sabe o que está fazendo. Ele tem consciência da responsabilidade que recebeu, e ele está cumprindo essa responsabilidade diante do Senhor e diante da igreja. Como é que é você lá no seu negócio? Você que é empresário, você frauda o imposto? Você frauda a nota? Deixa eu te falar, você não frauda as horas do dia que você trabalha para o seu patrão, não? Você tem que trabalhar de tal hora até tal hora. Você faz o quê? Você dá um migué no tempo, vai, esconde, deita. Você está fraudando o seu patrão. Você está usando de fraude. Você está ganhando aquele dia desonestamente. É desonesto porque você está burlando a hora, o tempo que está trabalhando não está. E na questão, falar na questão de Deus, quantos estão fraudando as coisas de Deus? Fraudando a doutrina, fraudando os preceitos, fraudando os bons costumes, aí vai. Para quê? Para um proveito próprio, para angariar pessoas, para angariar aplausos. Ele vai dizer aqui: tudo o que o inimigo faz é justamente para levar a pessoa de um estado ruim para um pior, e de um pior para um mais terrível, e se possível o inferno, e para o outro terrível que é o lago de fogo. E nós precisamos ter consciência dessas coisas.
o que é que você canta, o que é que você fala diante de Deus, o seu procedimento. A nossa exortação não foi com ação de falsificação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, e 2 Coríntios 11, 3, nós nunca usamos de falsificação, nós nunca falsificamos a palavra. Mas existem muitos falsificadores da palavra. Muitos falsificadores. Para que falsifica? Para ganhar seguidor. Porque as pessoas, sabe de um grupo que não apoia a ortodoxia bíblica, não apoia a questão doutrinária que a Bíblia diz que tem que ser. Não, nós vamos arrumar um negócio aqui diferente, porque para o tempo, esse negócio era do tempo antigo, que nada agora é diferente. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A palavra de Deus, escuta isso aqui, a palavra de Deus, ela tem 3 vias. 3 vias existe a palavra, 3 vias. A primeira via é a via da revelação. O que é a revelação? A revelação, ela trouxe a verdade que estava encoberta, oculta em Deus, e a revelação trouxe, ela mostrou. Essa é a revelação. O Espírito Santo revelou as Escrituras aos seus santos profetas, aos homens de Deus. O Espírito de Deus revelou, quer dizer, aquilo que estava oculto foi mostrado. Foi, na verdade, a verdade de Deus, aquilo que estava em Deus agora foi mostrado. A segunda via, a via da inspiração. O Espírito Santo de Deus inspirou os homens de Deus, para que recebeu a revelação para transcrevê-la fielmente. E o que Deus revelou e inspirou, ninguém tem autoridade para mudar. Ninguém tem autoridade para falsificar. Mas tem pessoas que estão falsificando. Precisamos agora de uma nova interpretação, porque o teólogo fulano de tal disse que o negócio é mais assim, porque mais não sei o que. Tome cuidado com esse negócio. Tome cuidado. Porque tem muitos camaradas para ganhar um anel de formatura, de bacharelado, doutorado, PhD, mais alguma coisa aí, está defendendo coisas terríveis aí, que é contra os princípios das Escrituras. E são pessoas de vultos por aí. O camarada que inventou a teologia da prosperidade, eu creio que você já viu, não vou citar nome por causa da questão de ética. Até deveria, mas por causa do mal que já fez. Chegou agora, alguns anos atrás, e disse: olha, esse negócio da teologia da prosperidade, esse trem não é verdade, nunca foi bíblico, né? Eu peço perdão e não sei o que, mas não sei o que, mas o mal já está feito. O mal já está feito. Agora, outra via das Escrituras: primeira, revelação, inspiração. A terceira via é a iluminação. A iluminação, ela aclara, ou ela esclarece na nossa vida, na nossa mente, a verdade revelada e os registros escritos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a inspiração vai justamente aclarar, esclarecer a revelação, que é a verdade de Deus, na inspiração dos homens de Deus que escreveram aquela verdade como ela foi revelada. E agora a inspiração, ou melhor, a iluminação, o Espírito Santo, é o trabalho que o Espírito Santo faz na minha mente e na sua.
Quando você lê aquilo que foi revelado e inspirado, você precisa do Espírito Santo para compreender essa verdade, que é a verdade revelada e inspirada. Mas muitos querem compreender as Escrituras pelaquilo que fulano de tal, ciclano, porque se adequa melhor à vida que ele acha que tem que levar. Digo para vocês, existem muitos falsificadores da palavra por aí e está levando muita gente para o inferno. Tome cuidado. Estamos falando aqui da conduta de Paulo em pregar o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. A conduta do apóstolo Paulo não teve viés de engano, nem de imundícia, nem de fraudulência. Nem usamos de palavras lisonjeiras. O que é lisonjeiras? Elogios para bajular, bajulação. Tem pessoa que está pregando a palavra para receber aplausos. Palavras de efeito na pregação para as pessoas dizer: nossa, ele arrebentou. Isso é vaidade. Isso é a vaidade de quem prega a palavra de Deus. Precisa entender que ele não pode usar esse tipo de coisa. Ele precisa pregar a palavra de Deus como se o próprio Deus estivesse falando, porque a palavra não é dele, não é minha, a palavra é de Deus. Eu não posso usar da palavra de Deus para um proveito próprio, porque ela não é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Bajulação, aprovação. Estava ouvindo um pastor americano chamado Paul Washer. Ele chegou para pregar na conferência sul-americana, né, do cristianismo. Me falhou a memória um ano agora, lá na Paraíba, se não me falha a memória. E ele chegou, e aquela multidão de gente, e ele saudou a igreja, o povo, e disse uma palavra, e o povo, na mesma hora ele disse: se vocês fizerem isso de novo, eu vou embora. Eu não vim aqui para ser aplaudido. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus e vou dizer: a maioria de vocês que estão aqui vão tudo para o inferno, porque a maioria de vocês aqui está vivendo no pecado. E foi assim que ele começou a pregação. E ele falou sobre o pecado. Pensa que mensagem, meu Deus do céu. O povo ia só assim se encolhendo assim nos bancos, assim, ó. Tem uns que queriam esconder, queria fugir, queria desaparecer, parece. Eu não vim aqui para ser aplaudido. Vocês estão aplaudindo o homem. Vocês aprenderam a aplaudir o homem. Eu não vim aqui para ser aplaudido. Eu não quero ouvir nenhum tipo de elogio aqui, nenhum tipo de palma aqui, porque esse bata palma é para mim. Eu não quero. Vocês precisam adorar e glorificar Deus. Vocês precisam pensar na vida de vocês que estão indo para o inferno. E ele pegou pesado. Ele disse: se você soubesse o quanto o pecado é mau, você fugiria dele. Todo instante você corria dele. Mas tem muita gente que está agarrado com ele. A nossa exortação não foi com pretexto de receber elogio, de receber like. Dá o like aí, tá? Olha a mensagem, ó, aprovação e muita. Tem muita gente aí na internet só querendo receber. Está pregando a palavra, mas quer receber aplauso. A pregação às vezes está até correta, mas a intenção está errada. Tome cuidado. Tome cuidado com esse negócio. Em vez de você estar dando glória para Deus, de repente você está dando glória para o homem. Você está aplaudindo o homem e você está tirando o mérito de Deus. E isto é perigosíssimo. Deus diz: a minha glória
eu não dou a ninguém. A nossa exortação não teve nenhum pretexto de avareza. Dinheiro. Mas eu vou pregar lá. Eu vou lá pregar. Já pensou, será quanto que ele vai me dar de oferta aí? Quanto será a oferta que vai me dar? De repente vai ser uma oferta boa. Vou pregar na igreja fulano de tal, porque lá é igrejona. Vai ter uma ofertona. Já está errado. Tirou a credencial da palavra já. Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, quando ele reúne os anciãos da igreja de Éfeso, diz: olha, eu vou dizer para vocês uma coisa: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, farão de vós negócio, e por avareza vão negociar. É negócio, é dinheiro. E esse negócio, irmão, está complicado no Brasil. Está sendo gravado, não tem problema não. Está uma barbaridade, uma vergonha. A questão de pregação, dinheiro e tanta coisa. Está uma vergonha. E infelizmente, essa multidão de gente atrapalha aqueles que são verdadeiros. Mas o viés de Satanás é isso: é tentar atrapalhar quem é certo. O diabo nunca vai chegar e dizer: olha, eu sou o diabo, sou Satanás, vim para cá, tem essa mensagem aqui paralela, e essa mensagem, se você andar nela, você vai para o inferno. O diabo não diz isso. Ele diz assim: olha, entra aqui, porque aqui você vai para o céu, aqui é de Deus, aqui é tudo certinho. Mas o negócio é o quê? É um engano. O diabo não chega dizendo que é o diabo, ele chega dizendo que é Deus, que é de Deus. Mas nós precisamos de discernimento. Paulo escreve aos irmãos de Corinto, capítulo 2, primeira carta: quem é espiritual, quem anda guiado pelo Espírito de Deus, discerne ou discerne bem algumas coisas. Discerne bem todas as coisas. E ninguém consegue discernir ele. Por quê? Porque ele vive em espírito. Avareza, dinheiro. As pessoas vivem na avareza. E a avareza, a Bíblia diz que é idolatria. Que tem de camarada dizendo que é de Deus, pregando por aí, dizendo que é pastor, que é obreiro, mas é exercitado pela avareza, então ele é um idólatra. Idólatra. Um certo pregador foi convidado para pregar nessa igreja aqui um ano, e pode ficar de pé, nós já vamos encerrar. E o irmão convidou: irmão, amor, é R$2.000 para ir pregar. Irmão, mas a igreja aqui é um pouco pequena. Não tem problema, irmão. Se vocês não pagar, tem outro que paga. Disse desse jeito: se você não pagar, tem outro que paga. E eu disse: meu irmão, você perdeu a oportunidade? Você perdeu a oportunidade, irmão, de mandar ele se converter. Não se converta em nome de Jesus. Deixa para lá. Mas é digno o obreiro do seu salário.
Vivo pela fé, irmão. Irmãos, eu estou vivendo pela fé, cobrando um cachê de 2, 5 mil. Como é que fé é? Fé engraçada, né? Que fé engraçada é essa, hein? É tanto. Vivo pela fé. Irmão, compra o meu CD. Eu trouxe um negocinho aí e tal, porque eu vivo pela fé. A fé é estranha essa aí. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos gratos, Senhor, por este momento. Deus, que a palavra do Senhor tenha livre curso. Ela é a verdade e a verdade. Ai daquele, Senhor, que não andar nesta verdade. Pai, nos ajude, nos fortaleça. Abre a mente, Senhor, da igreja odierna, Senhor, para compreender essas coisas que de uma certa forma, meu Pai, tem sido renegada, tem sido jogado para os cantos. E tanta coisa, Senhor, tem surgido e abafado essas coisas. Porque viver desta maneira, Senhor, muitas vezes dá trabalho. Precisa renunciar, precisa confrontar a nós mesmos. Precisa, Senhor, nós andarmos de forma que às vezes a nossa natureza não vai querer, mas é necessário. Mas muitos querem, Senhor, andar naquilo que lhe é confortável. Mas a palavra de Deus nos revela, nos mostra que nós não devemos andar naquilo que é confortável. Nós precisamos andar naquilo que é seguro para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, eu estou falando aqui nesta noite para crentes, pessoas, Senhor, aleluia, que almejam o céu. E a palavra do Senhor disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. E santidade significa se separar, ser exclusivo para Deus. Aleluia, sem santificação ninguém verá o Senhor. Separação, exclusividade. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, a olhar para esses exemplos como Paulo, que nos mostra, Senhor, o seu caráter, a sua maneira diante da pregação e da palavra de Deus e diante do Deus da palavra. Senhor, nos faça, Senhor, nesses últimos dias acordar para essas realidades bíblicas, para essas veracidades testamentárias do testamento do Senhor, aleluia, para que possamos viver nelas e agradar o Senhor. Eu sei que muitas vezes vamos desagradar a nós mesmos e até mesmo a muitos, mas é necessário, Senhor, viver nesta verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Pai amado, abençoa a igreja, fortalece, dê vitória. Abençoa os teus servos, nosso pastor, os irmãos que estão retornando, Senhor, ali de Uberlândia. Que o Senhor os guarde e os proteja em nome de Jesus. Nos leva na tua paz, na tua bênção, até as nossas casas, nossos lares. Nos dê as tuas bênçãos e a tua proteção e os teus livramentos. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana de vitória, para a glória do Senhor nosso Deus, e um ano de bênção na presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, te pedimos e agradecemos, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amanhã, tarde da bênção, a partir das 14h.